Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos nós, né? Possamos, na conversa da noite de hoje, todos nós aprendemos um pouquinho mais. E obrigado, agradecer à casa pela oportunidade de trabalho. Como nós estamos ainda em outubro, e no dia 3 último, tem mais um aniversário, né, do nascimento, 220 anos, de Allan Kardec. Então, esse mês eu fiz uma conversa para homenagear o senhor Allan Kardec. Então, a palestra é Jan Hus, ou João Hus, ou Jan Hus, não vem ao caso, né? A Allan Kardec. De João Hus a Allan Kardec. Alguém aqui já ouviu falar de João Hus ou Jan Hus? Jan Hus, só para a gente começar a falar, né? Ele é um herói nacional tcheco. Aí você pode perguntar, mas o que ele tem a ver com Kardec, o que ele tem a ver com a doutrina espírita? Se ele é um herói nacional tcheco. Nós vamos chegar lá. Então vamos do começo. A doutrina espírita nos ensina que Jesus reunido, já perto do seu desencarne, reunido com os seus apóstolos, né? Ele disse o seguinte: não vos deixarei órfãos, palavra de Jesus, mas pedirei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que ficará eternamente convosco, irá lembrar de tudo o que eu disse e trazer mais aquilo que eu não pude falar, porque nós, naquela época, não entenderíamos. Então, essa foi a palavra de Jesus. Então, desde a hora que ele fez isso, anunciou isso, né, a própria espiritualidade já começou a trabalhar para que esse Espírito Verdade, esse Consolador, viesse até nós. E a gente sabe muito bem que a espiritualidade não é uma coisa de hoje para amanhã. Ela vai preparando com o tempo, né? Então, ela passou. E nós vamos ver na nossa história, nós todos aprendemos, muitos fatos que precisaram acontecer na Terra para que a doutrina espírita ou o Consolador realmente viesse. Alguns fatos nós vamos lembrar aqui. Nós vamos lembrar, né, de Lutero, da reforma protestante, né, do século XVI. Por que isso é importante para a vida da doutrina espírita? Porque era obrigado, vamos assim dizer, a espiritualidade precisava acabar com a ditadura da igreja em cima do evangelho. Vamos ver a nossa própria história, se a gente voltar um pouco. Se não acabasse com essa ditadura da igreja, com certeza absoluta, a doutrina espírita, o Consolador, não viria. Porque seria tolhida no seu nascedouro por essa ditadura da igreja. Então foi obrigado que essa ditadura começasse a ruir, né, através de Lutero, lá do século XVI. Tá? Então aí começou. Vamos mais na frente, né? A Revolução Francesa. Apesar dos seus desatinos, a Revolução Francesa, mas ela tinha, né, e era a bandeira da Revolução, a liberdade. Então ela era uma revolução que vinha libertar o pensamento do homem, dar uma certa liberdade ao ser humano. Como eu disse, apesar dos seus desatinos, que a gente vai ver que aconteceu muita coisa na Revolução Francesa, evidentemente que a espiritualidade não esperava por isso. Mas não podemos nos esquecer que a espiritualidade, ela age através do homem. E o homem tem o seu livre-arbítrio. E muitas vezes o poder corrompe. E aonde aconteceu esse desatino. Mas, de qualquer forma, ela surtiu o seu efeito na questão de liberdade. Vamos ver também outro fato, tá? A ascensão de Napoleão no torno da França, né? Que veio trazer ainda muito mais liberdade, veio trazer o Código Civil, tudo,
e ele trouxe muito mais liberdade para que o senhor Allan Kardec, aí, voltamos, o senhor Allan Kardec pudesse realmente cumprir com o seu desiderato, aquilo que ele precisava fazer. E nós vamos ver que tem uma mensagem, que parece que é de Humberto de Campos, do encontro de Jesus com Napoleão, já estava encarnado, então ele foi na espiritualidade através do sono, né, isolamento do sono, e o senhor Allan Kardec ainda não tinha reencarnado. Então ali foi alertado o Napoleão, né, nas responsabilidades dele perante um compromisso que ele tinha assumido. Tá? Houve também muitas coisas, Napoleão também, desculpa a expressão que vou usar, meteu os pés pela mão, a gente sabe a história, mas muita coisa que até hoje nós usamos, principalmente os códigos civil, é da parte de Napoleão. Então, tudo isso foi a espiritualidade trabalhando para que a doutrina espírita fosse codificada, para que o Consolador viesse. Né? Evidentemente que quando foi falar lá, Jesus não falou em doutrina espírita, né? Ele falou o Consolador, certo? Quem textualizou a doutrina espírita foi o senhor Allan Kardec, tá bom? Mas aí eu não disse nada sobre Jan Hus, né? Então vamos ver um pouco da história dele. Esse aí é o Jan Hus, para quem não conhece, tá? Então vamos ver o que aconteceu com ele. Então começa assim, não poderíamos falar de Allan Kardec antes de falar de Jan Hus. Jan Hus, pode ser João, tem uma parte aqui, não vamos ver que está João Hus, tá? É a mesma coisa, tá? Jan Hus nasceu em Husinec, no ano de 1369, na antiga Boêmia, atualmente República Tcheca, por isso ele é o herói tcheco, tá? Sob o reinado do imperador Carlos IV e sob o pontificado de Gregório XI. Em 6 de julho de 1415, foi anunciada a condenação de João Hus, que pereceu queimado aos 46 anos em Constança. O local da sua morte é marcado até hoje com uma pedra memorial. Suas cinzas foram atiradas nas águas do rio Reino. Então já vimos que aí, qual é a perseverança de João Hus, né? Se ele morreu na fogueira, queimado, né? Alguma coisa contra a igreja ele fez. A gente sabe muito bem. Então, por que ele foi condenado à fogueira? Olha só quem era Jan Hus. Hus rejeitava o tráfico das influências, condenava a política belicosa da Igreja de Roma e a superioridade papal. Defendia a supremacia do Cristo e não a de Pedro, como chefe e cabeça da Igreja. Considerava o evangélico a única lei. Então ele era totalmente contra, né, os papas, a supremacia do Papa, que até hoje ainda é dito, né, que o Papa é infalível, a Igreja fala, né? O Evangelho, ele queria que fosse aplicado na Igreja realmente o Evangelho do Cristo. Que até hoje, infelizmente, a maioria das igrejas pouco pregam. Então, vamos ver as evangélicas, não falam do Evangelho do Cristo, eles falam basicamente do Velho Testamento. Nós vamos na Igreja Católica, também pouco se fala, alguma coisa se fala, mas aí eles têm mais, o culto maior deles é por Maria, né? Esquecendo isso. Por que isso? Por quê? Porque se eu fosse um sacerdote, um pastor, fosse na frente da minha igreja e dizer assim, não devemos cultuar os bens materiais. Ah? Alguém podia levantar a mão e, mas espera aí, e aí? Como é que funciona aqui? Então, muitas vezes, eles esquecem um pouco do que o Cristo falou, né, para que não precise se comprometer. Foi um dos precursores da reforma. A reforma protestante, tá?
Nós vamos ver para frente. Não acatava o abominável comércio das indulgências e defendia o fim do celibato, da adoração de imagem e das missas rezadas em latim. Era contra as indulgências. Vocês sabem para que era as indulgências, pessoal? Vocês sabem o que é indulgência? A indulgência é: eu sou uma pessoa aqui na Terra pecadora. Sou pecador. Eu morro. Tá? A minha família, ou eu mesmo, não posso, né, enquanto vivo, comprar um lugar no céu. Pago com moeda. Isso chama hoje, não existe mais isso, mas isso é a indulgência que tinha. E para que era esse dinheiro? Era para financiar, basicamente, as cruzadas, tá? E uma parte desse dinheiro foi para financiar, a Igreja Católica, foi para financiar a Capela São Pedro, né? Que era de Roma, né? Capela São Pedro. Né? Lá o Santuário de São Pedro, Capela São Pedro. Para financiar isso, a indulgência. E o Ian Rus era contra tudo isso. E contra também, porque e das missas rezadas em latim. Né? Por que isso? Por que existia isso? Enquanto o povo era, desculpa a expressão, ignorante, era muito mais fácil deles manipular o povo. Né? Então, sempre uma coisa detrás da outra. E então o Leon Rus, já naquela época, era contra tudo isso. Esses ideais, posteriormente, foram abraçados por Martinho Lutero. Portanto, mais de 100 anos antes do teólogo alemão apresentar suas famosas 95 teses. Então, 100 anos antes, mais ou menos, mais de 100 anos, já Ian Rus, antes de Lutero, já defendia basicamente aquilo que Lutero veio defender. E Ian Rus era venerado, era o herói, um dos heróis do Lutero. Tá? A reforma protestante foi necessária para o advento do Espiritismo, posto que se a teologia cristã permanecesse sob o domínio da Igreja Romana, os ensinamentos do Cristo estaria aniquilado. Portanto, a reforma luterana e os movimentos que lhe seguiram foram uma preparação para a chegada da doutrina espírita. Aquilo que eu falei. Desde a hora que Jesus anunciou, a espiritualidade já começou a trabalhar nesse fim de a doutrina espírita, o Consolador prometido, vir à Terra. Mas continuando sobre nosso amigo Rus ainda. Aí existe uma mensagem recebida por Chico, em 22 de setembro de 1942, né, ditada pelo irmão X. O irmão X é Humberto de Campos, né? Então vamos lá. E essa mensagem é uma reunião de Jesus com os propósitos espirituais responsáveis pela direção espiritual da Terra. Tá? Então vamos ver quem estava nessa reunião. Depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinado à renovação do pensamento do mundo do século XIX, lá dentro. O século XIX foi um século de reforma. Foi a curva da humanidade, né? Onde a humanidade começou praticamente a parte de industrialização, a parte de arte. Então teve um avanço muito grande no século XIX. E isso também estava previsto, né? Então, esses missionários da ciência, da filosofia que vieram, já estavam sendo preparados para reencarnar também nesse século XIX para dar guarita a essas reformas, que até hoje é lembrada por todos nós, né? Então, o século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado Ian Rus e falou generosamente. Então, vamos ver o que Jesus disse para o Ian Rus. Não serás portador de invenções novas, porque lá tinha pessoas da ciência também, né? Nem te deterás do problema de comodidade material à civilização. Nem invenção, né? Não ia, vamos ver o que ele seria. Nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas ponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciência.
Ele não seria um inventor, não seria um poeta, não seria, mas ele teria a missão, né, sublime de levantar corações e consciência. O que é isso? Coração, principalmente consciências. Né? A história nos conta o que nós fizemos com os ensinamentos do Cristo durante o tempo. O que nós fizemos com o cristianismo durante o tempo. Nós fizemos tanto mal ao cristianismo, não aqui na nossa rede, no nosso continente, mas fizemos tanto mal ao cristianismo porque na Europa a maior parte não aceita o cristianismo pelo nome de cristianismo. Porque as matanças que faziam em nome do Cristo, em nome do cristianismo. Então, o mal que nós fizemos para o cristianismo durante a nossa trajetória de vida. E caberia a Jan Hus, né, a trabalhar nas consciências, modificar essa consciência. Tá? A Assembleia de Orientadores das Atividades Terrestres estava comovida. E ao passo que o antigo campeão da verdade e do bem se sentia alarmado de santas comoções, e Jesus continuava. Mas Jesus vai aqui, lá, né, ele vai fazer, nessa reunião com o João Rus, ele vai fazer uma antivisão do mundo daquela época. Tá? Preparam-se os ciclos da vida planetária a grande transformação nos domínios do pensamento. Imenso número de trabalhadores no mundo, veja bem, imenso, quando eles falam aqui, mas isso aí aconteceu lá na Europa, né? Lá na Europa, na França. Mas nós estávamos lá, provavelmente. Porque para que a doutrina espírita viesse dar frutos aqui no Brasil, foi feito um acordo entre Ismael é o protetor espiritual do Brasil, e, se eu não me engano, São Luís, que é o protetor espiritual da França. Foi feito um acordo com o quê? Eles tinham que deslocar, a gente sabe lá pelo livro do Humberto de Campos, né? Tinha que deslocar a ave do cristianismo lá do Oriente, que não frutificou, para o Brasil um dia, para a nossa região aqui. Mas o Brasil não estava preparado ainda para receber, em termos intelectuais também, porque a França, naquela época, quando veio o Consolador, a França era a cidade, o país da luz, o país da inteligência naquela época. Então, foi feito esse acordo com o São Luís, que o Consolador serviria na França e depois seria transferido para o Brasil, como foi. Né? O Brasil é o maior país espírita. Tá? Em contrapartida, muitos daqueles devedores não sei se você vai falar, a noite de São Bartolomeu e da Revolução Francesa, a noite de São Bartolomeu foi uma matança, que a crônica diz que o rio Reno, o rio lá que passa lá em Paris, não sei o nome, ele ficou tingido de vermelho. Foi uma matança de católicos contra protestantes. E a Revolução Francesa, a gente sabe, a história conta. E muitos desses devedores, desses dois episódios, seriam deslocados para o Brasil espiritualmente, para que eles pudessem se renovar. Será que nós não somos um desses? Então nós não podemos dizer, não, mas isso aconteceu lá. Nós estávamos lá, provavelmente. Né? Imenso número de trabalhadores do mundo, desprezando o sentido evolucionário da vida, crê na revolução e nos seus princípios destruidores, organizando-lhe movimentos homicidas. Todas as revoluções que nós temos conhecimento, sempre é para libertar, mas a grande maioria depois oprime. A Revolução Francesa foi um caso.
Em breve, não obstante nossa assistência desvelada, que neutralizará os desastres maiores, a miséria e o morticínio se levantarão no seio da coletividade invigilante. Veja bem, não obstante a nossa existência desvelada, o morticínio iria participar, estaria no nosso dia a dia. Veja bem, nós estamos lá falando em... Jesus está fazendo uma visão do século XIX, século XVIII, aliás, né, da Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa foi em 1789 a 1799. Tá? Então, mesmo assim, a espiritualidade trabalhando, né, eles ainda, muitas mortes, muito sofrimento. Por que isso? A gente pode perguntar, poxa, mas a espiritualidade está fazendo um trabalho, né? Está fazendo um trabalho, esse trabalho para o bem, evidentemente. E acontece isso. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que a espiritualidade maior não influencia no nosso livre-arbítrio. Não foi a espiritualidade que preparou a noite de São Bartolomeu. Não foi a espiritualidade que preparou o morticínio na Revolução Francesa. Foi o homem. Foi o livre-arbítrio do homem. Então, a espiritualidade agora está trabalhando na nossa transição, né? Nós temos visto falar muito nisso. Ela pode sim pegar o espírito, deslocar para outro planeta para não atrapalhar o desenvolvimento da Terra. Isso ele pode. O espírito vai retroagir? Não. Ele vai continuar com a sua inteligência, com a sua virtude, não vai retroagir. Vai ajudar o desenvolvimento daquele planeta. Isso ele pode fazer. Então, eles estão fazendo. Mas ele não pode influenciar no nosso livre-arbítrio. Tá? A tirania campeará na terra. Isso é Jesus ainda conversando com João Rus, tá? Em nome da liberdade. Cabeças rolarão nas praças públicas em nome da paz. Quantas cabeças rolaram na guilhotina na França? Como se o direito e a independência fossem frutos da opressão e da morte. Alguns condutores do pensamento, desvaiados de personalismo destruidor, convertem a época de transição do orbe em turbilhão revolucionário, envenenando o espírito dos povos. Pessoal, nós estávamos lá. Nós estávamos lá, com certeza. O sacerdócio, organizado em bases econômicas, não pode impedir a catástrofe. Sacerdócio em bases econômicas, ainda hoje, infelizmente, está acontecendo. A filosofia e a ciência intoxicaram as próprias fontes de ação e conhecimento. Quando se deixa que o orgulho, o egoísmo, tape a nossa visão, nós perdemos a noção não digo de civilidade, não seria a palavra, mas perdemos a noção do bem e do mal. E a ciência, a filosofia, deixaram que o orgulho, principalmente o orgulho, intoxicasse os seus corações. Todos nós, ao reencarnar, nós viemos para fazer o bem. Ninguém vem para fazer o mal. Ninguém. Nós, com o nosso livre-arbítrio, que desvirtuamos o nosso próprio caminhar. Por isso, o ensinamento do Cristo é importante. Porque o ensinamento do Cristo é um roteiro de vida para cada um de nós. Mas eu conheço muito o ensinamento do Cristo. Não tem problema. Se conheces o Pai Nosso, a oração, é um roteiro de vida. E é pequenininha. Leia, nós sabemos de qual, mas leia a oração e medite sobre aquilo ali, sobre cada pedaço daquilo ali. É um roteiro de vida. Mas, muitas vezes, nós não fizemos.
Ainda é Jesus falando, tá? É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O Evangelho do Amor permanece eclipsado no jogo das ambições desmedidas dos homens viciosos. Aquilo que eu disse, o que nós fizemos do cristianismo? O que nós fizemos do Evangelho, né, como diz ali, o Evangelho do Amor? O que nós fizemos dele? Ou vamos lá, o que ainda estamos fazendo dele? Ainda estamos fazendo dele. Abrirá novos caminhos às sagradas aspirações das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes louros do mundo, nem a compreensão de teus contemporâneos. Porque meus enviados não nascem, Jesus ainda falando, meus enviados não nascem na terra para serem servidos. O que Jesus disse? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas por atender às necessidades das criaturas. Não recebem palmas e homenagens, facilidade e vantagens terrestres. Contudo, minha paz os fortalece e levanta-os cada dia. Vocês vão ver, né, nosso exemplo doméstico, né? O quanto Chico e Valdo penaram, né, para que fosse, não é aceito, que não foram aceitos até hoje pelas outras religiões, né, mas para que fossem respeitados. Né? Quanto que eles tiveram que, quanto sofrimento eles passaram. Muitas vezes não conhecem não dificuldades ou obstáculos, ou infortúnio, e não encontram outro refúgio além do deserto. É preciso, porém, erigir o santuário da fé e caminhar sem repouso, apesar de perseguições, cruzes e lágrimas. Tá? Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terrestre, o abnegado Jan Hus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel entre júbilos de reconhecimento. Jan Hus, em reencarnação anterior, vamos ver agora, né? Ele foi sacerdote druida do povo celta. Vocês lembram alguma coisa? Sacerdote druida, lembra alguma coisa, pessoal? Daí, há algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon, por trazer divina mensagem. Realmente, Jan Hus, esse batalhador, né, esse persistente trabalhador do Cristo, é uma das reencarnações de Allan Kardec. Mas vamos para frente aqui. Então, para quem não conhece, né, esse é o senhor Allan Kardec, né? Agora vamos falar do senhor Allan Kardec. Espírito devotado, jamais olvidou o compromisso sublime. Não encontrou escola de preparação espiritual, mas nunca desprezou o manancial de recursos que trazia em si mesmo. Jamais, não encontrou escola de preparação espiritual, mas nunca, pelo menos, desprezou o manancial de recursos que trazia em si mesmo. Ele era uma pessoa espiritualizada. Olha quanto ele passou. Evidentemente, essa é uma das reencarnações dele, ele deve ter tido lá como druida, como druida, Jan Hus. Então, ele já era um servidor do Cristo, né, a longa data. Ele, quando, só para nós ter uma ideia, o sacerdote druida, né, o que ele era para o povo celta? Ele era um conselheiro, juízes religiosos. Então, naquela época, já lá, nos druidas, ele já era isso, né? Druida, aquele que tem a sabedoria do carvalho. Tá? Aí vamos para frente. E, como você quiser demonstrar que as fontes do profetismo
devem manar de todas as regiões da vida para sustentar a iluminação do Espírito eterno, embora o quadro dos grandes homens do pensamento estimou desfile os primeiros voos de sua missão, da sua missão divina na zona comum, na zona comum, onde permanece a generalidade das criaturas. Que Kardec era, enquanto estava aqui conosco? Estimou, enfim, o primeiro voo de sua missão divina na zona comum, onde permanece a generalidade das criaturas. Onde todos nós passamos. Hein? Exatamente, ele era professor, ele era pedagogo. Então, todos nós passamos lá, todos passavam pelo professor. Então, foi das profissões de Kardec, tá? Consoante previsão do Cristo, a Revolução Francesa preparara com sangue o Império das Guerras Napoleônicas, 1789 a 1799. Estamos falando de Kardec ainda, tá, pessoal? Enquanto os operários da cultura moderna lançavam novas bases ao edifício do progresso mundial, então, aqueles já, os cientistas, os filósofos, os artistas, lançavam a cultura moderna, lançava as novas bases do edifício do progresso mundial, que começou a partir do século XIX, tá? Evidentemente que esse século XX, metade do século XX para esse XXI que nós estamos, o progresso foi muito mais rápido, mas já começou esse progresso no século XIX, tá? Sem qualquer preocupação de recompensa ou exibicionismo, dá cumprimento à tarefa sublime. E foi assim que no século XIX, que recebeu grande avanço cultural e tecnológico, tornou-se receptor da divina luz da revivência do Evangelho. Então ele começou ali, a trabalhar, a receber, a trabalhar no recebimento, das bases da doutrina espírita, com a edição, do Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos é o livro basilar da doutrina espírita. Todos os outros livros, o Evangelho, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, ou a Gênese, todos esses 4 livros originam-se do Livro dos Espíritos. Por isso, grande importância a gente estudar, ler, conhecer o Livro dos Espíritos, porque ali está a doutrina espírita. O discípulo dedicado rasgou os horizontes estreitos do ceticismo. Rasgou os horizontes estreitos do ceticismo. Você se lembra a história do Kardec, da doutrina espírita? Ele foi convidado várias vezes para ir assistir às sessões de mesas dançantes, mesas girantes, mesas que batiam, porque ele era um cientista. Então ele dizia, a mesa bate. Isso ele dizia, o magnetismo também faz. Mas um dia que alguém disse assim, não, mas as mesas estão respondendo perguntas. Aí ele disse, espera aí, ou botaram o cérebro na mesa ou tem alguma coisa por trás disso. Aí, a partir desse dia, a partir dessa época, ele começou a participar dessas sessões de mesas dançantes, que aí foi evoluindo, evidentemente, e chegou a mediunidade que é exercida hoje, tá? O discípulo dedicado rasgou os horizontes estreitos do ceticismo, e o plano invisível encontrou um novo canal a fim de projetar-se no mundo, atenuando-lhe as sombras densas e renovando as bases da fé. Então, a espiritualidade encontrou um novo canal para se comunicar. E até hoje o canal está aí. Tá? Kardec começou. Kardec organizou. E até hoje esse canal está aberto para a espiritualidade. Tá? E aí, atenuando as sombras densas e renovando as bases da fé. Vamos lá, vamos ver esse canal através do Chico,
400 e poucos livros. Eu acho que nós desencarnamos e não conseguimos ler todos os livros. Não é verdade? Divaldo, outro tanto. Né? E estou falando aqui só no Brasil. Mas existe livro também no exterior da espiritualidade, porque a espiritualidade não age só aqui no Brasil. Né? A espiritualidade age no mundo inteiro. E esse canal foi aberto. Foi codificado, né, para que a gente pudesse utilizar. Alguns companheiros de luta espiritual, embora em seguida as utilidades do meio recebiam aplausos do mundo e proteção de governos prestigiosos. Né? Então, aqueles cientistas recebiam aplausos, né, e eram mantidos por governos. Mas o emissário de Jesus, no deserto das grandes cidades, você lembra que Jesus falou lá? Ia ter um deserto de solidão. No deserto das grandes cidades, trabalhava em silêncio, suportando calúnias e zombarias, vencendo dificuldades e incompetência. Não sei se todos já viram aquele filme da Allan Kardec, tem um filme aí, está uma pá de amostra, né, do que Kardec passou. Mas para Kardec foi muito incompreendido. Esse Kardec era um cientista, e ele foi, não vou dizer enxotado, mas foi convidado a sair da Academia Francesa de Ciência, porque ele defendia que a doutrina espírita é uma ciência. E realmente é. Mas por que não é aceita como ciência a doutrina espírita? Se eu pego isso aqui, em termos de ciência, se eu pego isso aqui, boto um líquido aqui vermelho, né, isso aqui vai tornar-se vermelho, não é verdade? Então, toda vez que eu faço isso, torna-se vermelho, não muda. Então, isso a ciência aceita, que aquele líquido, dito líquido lá, né, mercúrio, posto na água, vai virar vermelho. Então, isso é a ciência. Mas a mediunidade, nós não podemos prever. Por quê? Como o Chico disse, o telefone toca de lá para cá. Então, a ciência não consegue, nesse sentido, né, estabelecer um método que vai dar certo. Então eu fazendo assim, 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 esse espírito se comunica. Eu fazendo assim, assim, não consegue. Então para ela isso não é ciência. Por isso ele diz que não é ciência. Mas é ciência sim, porque se a gente for ler o livro do médium, vamos ver que é ciência pura. Tá? Ao fim da laboriosa tarefa, o trabalhador fiel triunfara. Em breve, a doutrina consoladora dos espíritos minava corações e consciências nos mais diversos pontos do globo. É que Allan Kardec, se vier dos ciclos mais elevados dos processos educativos do mundo, não esquecer a necessidade de sabedoria espiritual. Discípulo eminente de professores consagrados como Pestalozzi, não esqueceu a ascendência do Cristo. Trabalhador do serviço de redenção, compreendeu que não vier à Terra para atender caprichos individuais, e sim aos poderes superiores da vida. A gente vê por essas histórias narradas, né, o quanto que a espiritualidade trabalha para que a doutrina espírita esteja junto de nós, ou chegasse até nós. Qual é a nossa responsabilidade agora? Nós que nos dissemos espíritas, é manter a fidelidade dessa doutrina. Porque se não, vejamos, como é que, voltar novamente ao cristianismo, como é que destruir não é a palavra, porque o cristianismo está aí, né? Mas como é que destruíram o cristianismo? Eles tentaram matar um monte de cristãos, tentaram acabar com o cristianismo, né? De fora para dentro. Não é verdade? Não conseguiram. Aí o que eles fizeram? Se juntaram ao cristianismo e começaram a sabotar o cristianismo
de dentro para fora. Tudo que aconteceu com o cristianismo foi isso. Pessoas de dentro do cristianismo que sabotaram o cristianismo. Então, é o cuidado que nós temos que ter também com a doutrina espírita. Ah, é o cuidado. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu vou, não é defender, mas como é que eu vou me resguardar sobre isso? Através de uma coisa que estava passando aqui quando eu cheguei. Quarta-feira, parece, eu vi, e quinta. Estudar a doutrina espírita. Conhecer a doutrina espírita. Conhecer. Porque aí, além de eu conhecer a doutrina, essa doutrina torna-se realmente consoladora. Não é porque eu sou espírita que eu não vou passar meus problemas lá fora, meus sofrimentos, minhas dores. Né? Não tem milagre. Eu devo, né? Alguma coisa eu fiz para que aquilo acontecesse comigo. Mas, através da doutrina espírita, eu vou compreender o porquê que eu estou passando isso. E eu compreendendo o porquê, esse fardo torna-se muito mais leve. Porque se eu não conhecer, eu vou culpar todo mundo. Todo mundo. Menos eu mesmo. Porque eu sou um santo. Eu não faço nada. Não é verdade? Eu posso ser um santo nessa reencarnação. Mas o que eu fui na anterior? Pessoal? Não existe injustiça. Não existe. Porque nós ficamos aqui dizendo, se eu perguntar para todos nós aqui, se Deus é justo, nós afirmamos que Deus é justo. Como é que nós vamos achar que os seus desígnios para conosco têm alguma injustiça? Ainda que sobre Kardec, né? Sua exemplificação é um programa e um símbolo. Símbolo de perseverança, né? Vamos lá, voltamos ao estudo novamente, tá, pessoal? Quem participa do estudo aqui sabe, né? Já participou do estudo? Quando começa o estudo, tem 20, tem 30 estudando aqui. Aqui, eu estou falando aqui porque eu estou aqui e tal. Mas na nossa casa lá também é assim, e muitas outras casas também é assim. Tá? Tem 20, 30 estudando. Tá? Não vem primeiro dia, vem segundo, vem. Aí começa. Sai um, sai outro, acaba em 6, 7. Por quê? Falta de perseverança. É porque as coisas, os prazeres lá de fora, são muito mais importantes para nós, para mim, do que a minha própria evangelização, do que o meu próprio consolo. Aí quando a água bate, eu me desespero. Porque eu podia ter recebido a base, que é o conhecimento. Conhece a verdade e tornarás homens livres. Eu poderia ter recebido essa base, ter essa base. Mas comecei a pegar a base e negligenciei essa base. Então, vamos conhecer a doutrina espírita. É a doutrina que é realmente os ensinamentos do Cristo redivivo. Então, cuidado, todos nós, não vamos falsear a doutrina espírita. Vamos levar ela com fidelidade, assim como o senhor Allan Kardec nos ensinou. Mas se eu pegar o livro dos Espíritos, tem muita coisa ali que é nada. Trazemos para o facilitador, traz para os dias de hoje. Não precisa mudar o livro dos Espíritos. Traz aquilo para o dia de hoje. Jesus falou há 2000 anos. 2000 anos atrás. E os seus ensinamentos até hoje estão atual. Aí, nós estamos vendo. Conquistando a auréola dos missionários vitoriosos,
não se incorporou à galeria dos grandes do mundo, porque apenas indicasse o caminho salvador à humanidade terrestre. Eu tenho uma sobrinha que foi ver, passou um ano lá em intercâmbio na França. A própria França, bem poucas pessoas conhecem o seu Allan Kardec. Bem poucas. Allan Kardec não somente pegou a doutrina consoladora, viveu-a. E nós vamos lembrar também que viveu a sua doutrina, quem foi? Jesus. Jesus. Chico também, se alguém falou Chico, né? Não foi um simples codificador de princípio, mas um fiel servidor de Jesus e dos homens. Em resumo, agora nós sabemos que Rus e Kardec, né? Rus primeiro trabalhou em defesa do Novo Testamento, a história está lá, e posteriormente Kardec laborou na edificação do cristianismo redivivo, na codificação da doutrina espírita. Laborou na edificação do cristianismo redivivo, na codificação da doutrina espírita. Lembramos, pois, com gratidão, os 6 séculos transcorridos do martírio de Rus, em prol da verdade. Dia virá em que os povos irão reverenciar o sábio espírito Rus Kardec, como um dos mais iluminados missionários do Cristo que já pisou no solo terreno. E realmente aconteceu, tá? Como eu disse no início, Rus é reconhecido um herói nacional na Tchecoslováquia, nos países tchecos, né? E só para nós nos abismarmos, tá? Só no ano 2000, o Papa João Paulo II foi a Tchecoslováquia, a Boêmia, lá naquela região, e pediu desculpa por que foi feito aí a Rússia. A igreja compreendeu que estava errada. Mas nós temos isso com Galileu também, né, pessoal? Então, a gente sabe que... Então, vocês veem, pessoal, a luta desses irmãos maiores, evidentemente, são espíritos já missionários, para nos trazer esse consolador, né? Que possamos nós buscar esse consolo através do conhecimento, mas também não só através do conhecimento, mas através da exemplificação da doutrina espírita. Né? Porque é a doutrina da verdade. E que Deus, na sua bondade e no seu amor, possa estar junto de nós, agora e sempre. Obrigado.